Fala pessoal, bem-vindos ao canal Santista de Sampa. Meu nome é Diego. Santos está isso aqui de se classificar no Campeonato Paulista, tá? Você pode falar que o time não vai avançar, você pode falar que o time é ruim, você pode falar que o time não tem condições de passar caso avance, mas fato é, o Santos está para se classificar no Campeonato Paulista, tá? Estou com a classificação aberta aqui e é o seguinte: o Santos hoje está em 10º lugar atrás do Capivariano, tá? O Santos está com 9 pontos, com uma possível vitória na última rodada aí contra o Velo Clube, que vai ser nesse final de semana, né? 9 pontos, o Santos pode chegar a 12 pontos, passando o Corinthians hoje, que é o quinto colocado. Seria uma maravilha o Santos passar o Corinthians e o Corinthians sair fora, né? Nem se classificar. Mas a gente só tem um probleminha, né? Falando sobre classificação, falando do Santos, que é o próprio Santos, né? O Santos não se ajuda. Quando o Santos mais precisa dele, é que a gente vê que o time não tem força de seguir adiante, né? Então o Santos está em 10º lugar, né? O Capivariano em nono, São Paulo em oitavo, Botafogo de São Paulo ali, Botafogo de Ribeirão Preto em sétimo lugar, Guarani em sexto lugar. Guarani, se não me engano, pega o Palmeiras na última rodada. E tem o Corinthians com 11, né? E com 12 pontos a Portuguesa ali. Então, precisa de algumas combinações de resultados. Alguns times que estão acima do Santos precisam perder. Mas eu acredito que tem time que joga contra um adversário direto aqui também, mas eu acredito que com uma vitória simples contra o Velo Clube, claro que quanto mais gols melhor, até para o saldo de gols. Acredito que se vier os 3 pontos, a gente não vai precisar fazer conta, ficar fazendo conta, esperando o outro torcer. Acho que o campeonato está muito embolado nessa parte, né? Da, até o terceiro colocado, que é o Bragantino, com 13 pontos. Tá tudo muito embolado ali, até o Mirassol com 8. Né? Tá tudo muito perto, tá todo mundo muito juntinho ainda, todo mundo com chance de se classificar. Mas o Santos precisa do Santos, né? A gente provavelmente vai ter a volta do Neymar. Neymar que nesse meio tempo, né, nessa semana o Santos tem o jogo contra o Atlético Paranaense. É num gramado sintético, ele não vai jogar, com certeza. Então vai voltar ali contra o Velo Clube na última rodada. O jogo em casa na Vila Belmiro. Acredito eu que se o Santos apresentar minimamente o que ele apresentou nesse último jogo agora contra o Noroeste, o Santos ganha. Né? O Santos jogou fora de casa, conseguiu ganhar. Tudo bem que o Noroeste estava com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, mas o Santos até que, vou falar que jogou bem, mas conseguiu, né, o seu objetivo, que era os 3 pontos. Nessa última rodada, o Santos também precisa cumprir o seu objetivo, que são os 3 pontos. Então, de novo, eu acredito muito que o Santos vá se classificar. O problema é que o Santos depende dele mesmo, e é aí que está um pouquinho do meu pé atrás. E aí muita gente fala, se é para se classificar e tomar pau logo em seguida, é melhor nem se classificar. Cara, um vídeo passado meu agora, eu falei sobre a classificação do Santos, né? Que o Santos poderia se classificar. Eu relembrei até 2002, quando o Santos se classificou nas oitavas ali para o Campeonato Brasileiro, para as quartas do Campeonato Brasileiro, onde o Santos se classificou em oitavo lugar, né? Era um grupo único, né? E se classificavam os 8 primeiros. O Santos se classificou em oitavo lugar, perdendo o último jogo. Se classificou por saldo de gols. E aí, em 2002, daí pra frente, deu no que deu, né? O Santos ganhou do São Paulo, depois ganhou do Grêmio, depois pegou o Corinthians. E foi campeão brasileiro naquele ano. Eu não lembrava muito bem como tinha sido o campeonato, mas o Santos foi muito irregular no campeonato. Tanto é que se classificou em oitavo, perdendo a última rodada, né? Então, quem sabe a história está se repetindo, né? É claro que a gente não precisa só se apegar ao passado, né? De como foi aquele ano, então quer dizer que vai ser dessa forma, não, cara. Mas se o Santos se classificar, eu acredito que muito que vá se classificar, é um outro campeonato. O Santos chega com um pouco mais de força, um pouco mais de concentração. É aquele negócio de, né, não tem tempo para perder, né? Você pode gostar ou não gostar do Campeonato Paulista, mas é um campeonato importante, principalmente para o time de São Paulo. Cara, quanto tempo o Santos também tá sem título, cara? Tá muito tempo sem título. E há quanto tempo o Santos tá capengando nos campeonatos, né? Lutando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, saindo precocemente na Copa do Brasil, não participando de campeonatos internacionais, né? A Sul-Americana vai voltar agora nesse ano. Então, é a chance que o Santos precisa, é a chance que o Santos tem de voltar a ser grande de novo, porque a gente está se apequenando cada vez mais.
E a chance que você tem também de dar o like. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você gostar do conteúdo. E é isso, cara. O Santos precisa ganhar, precisa tirar forças de onde não tem. A gente tem um ingrediente a mais aí que é a possível volta do Neymar. E vamos torcer, cara. Se você torce para que o Santos... tomara que o Santos não se classifique porque vai tomar um vexame na próxima rodada, cara. Saiba que se o Santos se classificar tem dinheiro a mais também. Né? A premiação é maior. Então, esse negócio de melhor não ir porque vai passar vergonha, cara. Desculpa, você tá totalmente errado. Melhor ir, né? Jogar, competir, ir para cima, tentar a vitória. Pode perder, claro que pode perder. Mas se perder, que perca indo para cima, honrando a camisa, né, lutando pela vitória. Mas eu acredito que o Santos vá se classificar e aí depois da classificação é outro campeonato, beleza? Então, próximo vídeo, pessoal. Obrigado pela sua companhia. Não se esquece, se inscreve, deixa o like, comenta aqui também o que você acha. Valeu!